Quais são os métodos de extinção? Métodos de extinção, vamos lá. Isolamento, abafamento e resfriamento. O isolamento consiste na retirada do combustível, diminuindo assim as possibilidades de propagação do fogo por contato ou condução. Então nós temos ali, vamos lá, por isolamento, nós temos oxigênio, calor e combustível. O que eu vou tirar ali, professor? Vamos lá, consiste na retirada do combustível, né? Diminuindo assim as possibilidades de propagação. Se eu não tiver combustível, né, eu não vou ter fogo. Então você eliminando o combustível, você acaba ali no oxigênio, no calor, eliminando a propagação e a condução do fogo, tá? Abafamento consiste na retirada ou isolamento do oxigênio que se encontra no ar atmosférico. De 21% a 14% ainda teremos oxigênio para provocar chamas ou brasas. De 14% a 8%, o oxigênio é suficiente apenas para a formação de brasas. Abaixo de 8% não há oxigênio suficiente para a combustão. Então, para fazer por abafamento, o que nós vamos fazer? Tirar o oxigênio. Olha ali, joga uma lona, algo que tem ali. A lona que eu digo, ela tem que ser um material compatível para fazer o abafamento. Se eu colocar uma lona plástica, vai propagar o fogo, tá? Vamos ser bem claros aqui. Então, faz por abafamento, tira o oxigênio, que você vai acabar eliminando o fogo. Então, ali, de 14% a 21%, teremos oxigênio para provocar chamas ainda. Abaixo de 14%, entre 8% e 14%, o oxigênio só é suficiente para a formação de brasas. E abaixo de 8% não existe oxigênio. Você elimina totalmente, né, a propagação e elimina o fogo. Resfriamento. Como se faz por resfriamento? O resfriamento ele é feito, né, consiste na retirada de calor do material incendiado até que ele fique abaixo do ponto de combustão. Então, o resfriamento, vou jogar água, né? Vou usar água, vou usar os extintores, seja ele qual tipo for, mas com a classe, né, que vá abafar ou extinguir aquele fogo, tá? Então, a parte de resfriamento. O agente mais usado é a água, que existe com maior facilidade e é mais econômico, além de ser um elemento de maior capacidade de absorção de calor. Dependendo da sua edificação, tem lá a bomba, né, que é destinada à quantidade para brigada de incêndio, tá? Temos lá um tanque, esse tanque ele tem que estar de acordo com a IT, ele tem que ter uma certa quantidade separada somente para combate a incêndio. Se eu tenho um tanque lá enorme que eu uso para outras partes da empresa, 70%, dá um exemplo, 70% é para combate a incêndio. Então, se caso faltar água e você está usando a água para outros lugares, não pode abaixar de 70%, tá? Se correr um risco de acidente, pode dar muito problema para você e também para a sua empresa, tá ok? Agentes extintores. A água tem como característica principal diminuir a temperatura dos materiais em combustão, na forma de neblina. Terá uma função de abafamento. Deverá ser empregada nas classes de incêndio tipo A, tá? Atenção, água nunca deve ser empregada nos fogos de classe B, salvo utilizado quando neblina, nos fogos classe C e nos fogos classe D. Então, nós temos os agentes extintores. Nós vamos falar agora de extintor de incêndio. Primeiro que estamos falando aqui, extintor de água, extintor de incêndio de água. Tem como característica, precisa diminuir a temperatura dos materiais em combustão. Na forma de neblina, terá uma função de abafamento. Deverá ser empregado na categoria A. O que é A mesmo, pessoal? Madeira, papel, né, e borracha. Então, ele não pode ser aplicado na categoria B e C, tá ok? Espuma mecânica. Sua ação principal é o abafamento, criando uma barreira entre o material combustível e o oxigênio do ar. Tem como ação o resfriamento. Deve ser empregado nas classes de incêndio A
e B, tá? Gás carbônico ou CO2, o dióxido de carbono, atua por abafamento, é mais pesado que o ar, sua eficiência é reduzida em uma área aberta e ventilada, né? Deve ser empregado nas categorias de incêndio B e C, que seria elétrico, né? E C em materiais perifóricos. Agentes extintores. Pó químico seco, bicarbonato de sódio, né? O pó químico seco tipo BC, ele não é apropriado para sólidos. Deve ser empregado somente nas classes B e C. Pós especiais para classe D, né? Se fundem em contato com o material pirofórico, formando uma camada protetora que isola o oxigênio e interrompe a combustão. Então, esse tipo de agente extintor é somente para a categoria D, né? Que tem aqueles materiais que faz com abafamento do tipo de materiais pirofóricos. Então, ele se funde em contato com o material pirofórico, formando uma camada protetora que isola o oxigênio e interrompe a combustão, tá? Agentes extintores, acetato e citrato de potássio, deve ser empregada nas classes de incêndio K, tá? Então, pessoal, geralmente são usados esse tipo de extintores em locais, em empresas que tem cozinha, né? Cozinha industrial, tá? Casa aqui, geralmente a gente não usamos isso em casa. Então, esse agente extintor para a categoria K, né? Que é gorduras, né? E óleo, então geralmente usada em cozinhas industriais, tá ok? Alotron, agente limpo, substituto do Alon 1211, ambientalmente aceito. Deve ser empregado na categoria A, B e C, tá? Então, o Alotron, né, esse geralmente isso daí é muito caro, tá, pessoal? São poucas empresas que fazem, né, a compra desse tipo de extintor, tá? Mas ele é usado na categoria A, B e C, tá ok? Vamos começar a falar de inspeção mensal, tá? O manômetro deverá estar em perfeito estado de condição, tá? O indicado na cor verde, isso quer dizer que ele está carregado. Vamos lá. Mangote, bicos e difusores deverão estar em perfeito estado. O aspecto externo deverá estar intacto e nele conter a data do teste hidrostático, cravado no extintor. O lacre deverá estar intacto, deverá conter um anel amarelo, identificando a data para a troca do agente extintor. Deverá conter uma etiqueta de identificação presa a seu bojo, com a data em que foi carregado, data de recarregar e o número de identificação. Pessoal, essa inspeção mensal, né, ela tem que ser feita, né, todo mês para verificar todos os extintores da área fabril das empresas, ou também na onde que é os supermercados, né, lojas, onde que se enquadra, né, para fazer a inspeção, tem que ser feita, né? O manômetro deve estar em perfeito estado de funcionamento. Tem que estar no verdinho, tá? O mangote, bicos e difusor deverão estar em perfeito estado. Os aspectos externos deverão estar intactos. Então, pessoal, geralmente tem que ser observado. Por quê? Infelizmente, muitas pessoas rompem o lacre, né? Insistem ainda em fazer brincadeiras com o extintor. Esse extintor não é nenhum brinquedo, tá? Então, quando for usar, chega lá, tá vazio. Então, por isso tem que ter, periodicamente, tem que fazer, né, a inspeção mensal, né? Ver se o lacre não foi violado, se o lacre está intacto. Caso tiver, substitua imediatamente, tá? Porque uma eventual também fiscalização dos órgãos competentes pode também trazer um prejuízo e até mesmo uma multa, tá?
Observações, inspeção de extintor de CO2. O diferencial entre o extintor de CO2 e os demais é a ausência do manômetro, pois sua pressão é tanta que seu visor não o suporta e danifica. Cuidado, não devemos tocar no difusor no funcionamento do extintor, pois a temperatura desse equipamento chega a 100 graus centígrados e a consequência disso são fortes queimaduras. Então, pessoal, o CO2 geralmente ele não tem manômetro no difusor. Então, você vê da maneira ali, né, ele não tem um manômetro e esse é um de CO2. Quando você for manipular ele, for fazer uso, não coloque a mão no difusor, na parte de frontal, porque a alta temperatura ele congela, né? Acaba fazendo o quê? Acaba causando queimaduras e queimaduras muito graves. No momento você não vai sentir, mas na hora que passar um determinado período, 5, 10 minutos, começa a aparecer as sequelas, tá ok? Localização e sinalização de extintores. Os extintores deverão ser colocados em locais de fácil visualização, de fácil acesso, onde haja menos probabilidade de o fogo bloquear seu acesso. Aí nós temos aí o exemplo nos tags aí, extintor de pó químico e extintor de CO2. Pessoal, muito importante dizer para vocês, local e sinalização de extintores. Os extintores devem ser colocados em locais de fácil visualização, fácil acesso. O que é isso? Ele não pode ser colocado em corredores que sejam fechados, né? Não pode ser colocado em locais que fique escondido. Ele tem que estar visível para o acesso e para a manipulação quando necessário, tá ok? Localização de extintores. Deverá ser pintado o piso abaixo do extintor, de vermelho, com a área de 1 por 1 metro e a borda amarela de 15 centímetros. O extintor não deverá ter sua parte superior a mais de 1,60 m acima do piso. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes de escadas, tá? Então vamos lá, pessoal. Qual que é a localização, dos extintores? Tem que fazer o dimensionamento, né? Esse dimensionamento é feito pela área técnica, né? Para colocar os extintores, dimensionamento da empresa, tá ok? Então, onde tiver o extintor, deverá ter uma área pintada no solo, né? De 1 metro por 1 metro, isso é padrão, não pode ser a mais ou a menos, tá? 1 por 1 e as bordas amarelas de 15 centímetros, tá? O extintor não deverá ter sua parte superior a mais de 1,60 m, tá ok? Então, tudo isso é padronizado. Os extintores não deverão ser localizados nas paredes de escadas. Por quê? É simples. Parede de escada, um risco de você ter uma queda na hora de fazer o extintor, né, de você seguir até ele, é muito grande. Então, não se coloque extintor, né, em subidas de escadarias, tá ok? Mangueiras, definição. Qual é a definição de mangueira? Equipamento de combate a incêndio constituído essencialmente por um duto flexível dotado de uniões. Inspeção e manutenção. Toda mangueira de incêndio deve ser inspecionada e ensaiada hidrostaticamente antes de ser colocada em uso. Para mangueiras novas, pode ser aceito o certificado de ensaio hidrostático emitido pelo fabricante. Então, pessoal, vamos lá. As mangueiras, né, elas são primordial, né, na hora de você fazer o combate a incêndio. Toda mangueira de incêndio deve ser inspecionada e ensaiada. O que é? Ser submetida ao teste hidrostático, né, que vai ver a durabilidade e o que ela segura, né, de pressão. Então, essa mangueira fica numa caixa, ela tem que ficar aduchada dessa maneira. E, pessoal, tem que ser feita uma inspeção periodicamente e feito ensaios. Como? Fazer alguns simulados, né, durante um mês, né? Você não vai fazer simulado somente no dia que tiver incêndio. Você tem que treinar a sua brigada de emergência, tem que treinar a sua brigada de incêndio, porque com a prática a habilidade vai se tornar rotina, né, com os brigadistas. Abrir, lançar, na hora de lançar a mangueira,
né, ver quem vai ficar, né, na formação da brigada, quem vai ficar ali no hidrante, abrindo, fechando, né, e saber escutar, né, uma pessoa tem que escutar bem, porque, fecha! Então, tem que ter a comunicação tem que ser excelente na hora, né, do combate a incêndio. Então, a mangueira é um instrumento que tem ali primordial para o uso do combate a incêndio, né? O bico que tem ali, né, a união dela, não pode ser jogada no chão, porque ela pode sofrer um dano na hora de fazer o encaixe, ela não vai fazer o encaixe. Então, tem que ser cuidado, né? Tem muito cuidado com a mangueira, fazer as inspeções corretamente, tá ok? Frequência de inspeção e manutenção. Olha lá, tipo de mangueira, aplicação, inspeção, mês e manutenção. Então vamos lá, edifício de ocupação residencial, inspeção, cada 6 meses, manutenção, 12 meses. Edifícios comerciais, industriais ou corpo de bombeiro, né? Inspeção 6 meses a 12, a manutenção 12 meses. Área naval, indústria ou corpo de bombeiro, né? Inspeção 6 meses, né? Manutenção de 12. E área industrial, né? Nas áreas industriais também 6 e 12. Nota: recomenda-se maior frequência de inspeção para as mangueiras tipo 2, 3, 4 e 5, que estejam expostas às condições agressivas, tais como ambientes quente, úmido ou impregnado em produtos químicos e derivados de petróleo. Então, tem que ter uma frequência maior, tá, pessoal? Nesse tipo de material. Frequência, inspeção e manutenção. Toda mangueira deve receber uma identificação individual realizada por empresa capacitada a partir de sua primeira inspeção. Essa identificação deve ser feita por meio de uma abraçadeira plástica numerada, tipo lacre, presa no corpo da mangueira, próxima à união. Após a inspeção ou a manutenção, deve ser emitido um certificado de ateste a aprovação da mangueira. Pode ser aceito um único certificado aprovando diversas mangueiras, desde que cada uma delas esteja relacionada no certificado, né? Então, pessoal, a frequência de manutenção, vocês veem aí que toda mangueira deve ter uma identificação. Por quê? Porque os órgãos competentes de fiscalização têm que estar verificando as mangueiras existentes nas edificações. Essa mangueira ela tem que ter ali, né, um relatório, um certificado que foi atestado, né? Então, através do número que vai estar identificado nessas mangueiras, que elas irão, né, ser aprovadas, né? Eu posso fazer um teste de um lote, mas esse lote tem que estar totalmente identificado e está dentro do certificado de aprovação dessas diversas mangueiras, tá ok? Recomendações. É muito importante lacrar as caixas das mangueiras, pois é isto mais garantida de que a inspeção foi realizada e que todos os itens de combate a incêndio estejam no interior do compartimento, tá? Então, pessoal, as recomendações, né? É importante, muito importante mesmo, lacrar todas as caixas. Lacrar, deixar lacrado, não com cadeado, né? Você imagina na hora do combate a incêndio, ver com quem que está a chave, né, da caixa de hidrante. Então, a inspeção é importante, porque se foi violado esse lacre, é importante estar verificando se não foi retirado nenhuma mangueira. Essa chave que vocês estão vendo na figura aí, ela é muito importante para aduchar a mangueira na hora tanto do treinamento quanto na hora do uso mesmo do combate a incêndio, tá? Então você não pode contar com a sorte, né? Você não pode chegar na hora e verificar se tem ou não mangueira ali. Então a inspeção é primordial. Rompeu o lacre, tá? Verifica-se se está todos na inspeção, vê se está a mangueira, se está a chave, se os bicos estão ali dentro daquela caixa de hidrante. Tem alguma anomalia? Anota e manda para a segurança, tomar as devidas providências rapidamente, tá ok? Cuidados na preservação das mangueiras. Evitar contato dos cantos vivos e pontiagudos.
evitar manobras violentas e derivantes, entrada repentina de bomba e fechamento abrupto de esguichos, registros e hidrantes que causam golpes de arite na linha. Pressão pode atingir 7 vezes a pressão estática do trabalho, o que pode romper ou desempatar uma mangueira. Pessoal, aqui eu quero frisar muito bem para vocês, né, a respeito desses cuidados, né? No segundo parágrafo ali, né? Evitar manobras violentas, derivantes e entrada repentina da bomba. Quem estiver abrindo, né, o registro na hora, ele tem que abrir pausadamente. Às vezes o motor não entrou ainda. Ele começa a abrir, demora alguns minutos ou alguns segundos, né, para a bomba entrar. Então, evite abrir de uma vez para ter o golpe de arite. O que é o golpe de arite que fala ali? É um retrocesso que tem de impacto na hora de abrir a bomba. A bomba dá um tranco, né, e pode machucar e ferir quem está na linha de mangueira, tá? Então, a pessoa que fica no registro, ela tem que ser muito responsável e ter uma habilidade muito grande. Ter esse conhecimento que está sendo passado aqui a respeito da pressão. Enquanto não entrar a bomba, vai abrindo pausadamente. Dá os 5 segundos, 10 segundos, abre mais um pouco. A hora que você percebeu que entrou o motor, que entrou a pressão, aí você vai abrindo gradativamente, de acordo com que a equipe consiga a estabilidade da mangueira, tá? Você também não vai abrir lá, que se tiver uma linha aqui, você perceber que estão, né, querendo sair do chão ou ser jogados, feche, fique atento. Não deixe sempre segurando, né, no registro. Por quê? Às vezes com a pressão o registro vai abrindo, ele pode travar. E na hora de se precisar de uma emergência, você fechá-lo, você vai ter dificuldade. Então, sempre segurando do princípio ao fim quem tiver no registro, tá ok? Evitar contato com fogo, brasas e superfícies quentes. Isso, prevenção de cuidados das mangueiras, tá, pessoal? Evitar arrasto de mangueira em uniões sobre o piso, principalmente se estiver vazia ou em pressão muito baixa. Isso pode causar furos, principalmente no zinco. Evitar quedas de uniões. Então, o cuidado que nós temos que ter com as mangueiras, pessoal. Evitar sair arrastando depois que você fez o combate a incêndio ou até mesmo antes de você for aduchar. Por isso, na hora do lançamento da mangueira, tem que tomar muito, mas muito cuidado mesmo. Para você não danificar os bicos, né? E evitar queda para danificar as uniões das mangueiras, tá ok? Evitar contato da mangueira com produtos químicos e derivados de petróleo, salvo quando o tipo apropriado para essa finalidade. Evitar guardar mangueira molhada. As mangueiras são fabricadas com materiais sintéticos, que não são afetados pela água ou pela presença de fungos, o bolor, mas para evitar a proliferação desse organismo, odor desagradável. Pessoal, usou a mangueira, terminei meu combate a incêndio, tá? Então, eu vou esticar essa mangueira, colocar ela no local acima do solo, de pendurado, e deixar ela secar totalmente. Após fazer esse procedimento, você vai enrolá-la novamente, aduchá-la e colocá-la na caixa novamente, tá? Então, nunca guarde uma mangueira, né? Nunca guarde uma mangueira molhada, né? Com restos de água dentro. Sempre tem um procedimento. Vou estar colocando em uns vídeos que vou estar falando aqui posteriormente de como você fazer o aduchamento, como você fazer a manutenção da mangueira, como você fazer um checklist. Então, vou estar colocando no final desse treinamento esses vídeos, eu explicando item a item do que foi falado aqui, tá ok? Evitar curvamento acentuado da mangueira junto à união, quando em operação. Não utilizar as mangueiras para algum outro fim, lavagem de garagens, pátio, etc., que não seja para o combate a incêndio. Evitar passagem de veículos sobre a mangueira durante o uso, utilizando o dispositivo de passagem de nível.
Todo resíduo, a limpeza das mangueiras. Todo resíduo, mofo ou mancha deve ser removido, quando possível, da superfície externa da mangueira. Cerdas não metálicas longas e macias, e o escovamento deve ser executado cruzado, ou seja, no sentido da trama do ardume. Para uma lavagem deve ser feita com água potável e, se necessário, sabão neutro e escova conforme o item acima. A secagem. A mangueira deve estar seca quando na condição de uso, salvo recomendação específica do fabricante. A secagem deve ser efetuada à sombra, estando a mangueira na vertical ou apoiada em plano inclinado. Quando utilizado equipamento para secagem forçada, recomenda-se que a temperatura não ultrapasse a 50 graus, né? Então, são várias maneiras de fazer a secagem da mangueira. Então, como eu disse, colocar ela na vertical, deixar ela se esgotar o líquido, a água que tem dentro, deixar ela secar. E quando for utilizar água secagem forçada, não ultrapassar 50 graus, para não comprometer, né, o material, né, que é fabricado a mangueira, tá ok? Recomendações. É aconselhável que na utilização das mangueiras com fortes variações de pressões, o equipamento seja manuseado por pelo menos 2 pessoas, tá? Então, pessoal, na utilização das mangueiras com fortes variações de pressões, geralmente não só 2, mas montar uma linha com 5, 7 pessoas nessa linha onde tem variações grandes de pressão, tá? Porque a mangueira, se não tomar cuidado na hora da operação, a mangueira ela pode te jogar ou ela escapar do seu controle, danificar, causar um acidente grave ou até mesmo uma morte, né? Então nós temos que ter muito cuidado na hora, né, de fazer esses movimentos com a mangueira, tá ok? Acondicionamento das mangueiras, né? Vamos lá. Formas em zigue-zague, né, deitada. Forma em zigue-zague em pé, forma aduchada simples e forma em espiral. São várias maneiras que nós temos aí de condicionamento das mangueiras. Para quê? Para guardar ela, né, de maneira que vocês façam, né, para poder usar na hora, para não deixar de qualquer maneira dentro da caixa, tá? Então, a forma mais usada aí é essa forma aduchada simples, né? Que é a forma que mais é usada, né, para fazer o aduchamento das mangueiras, né? É uma maneira mais fácil, né, na hora de até mesmo de você arremessar a mangueira na hora que você vai fazer o combate a incêndio, tá? Então, são 4 maneiras de acondicionamento, né? A mais usada é a forma aduchada simples, tá? Acondicionamento de mangueiras, vamos lá, figura 3. Você pega a mangueira, vou estar aqui, pessoal, colocando, né, um vídeo explicando para vocês, né, da maneira como você faz o condicionamento das mangueiras de forma aduchada. Vamos passar um vídeo, né, mostrando para vocês, tá ok? Quero agradecer mais uma vez a todos vocês que acompanharam o treinamento de NR23, Brigada de Incêndio. Pessoal, o meu muito obrigado. E espero que vocês absorvam o máximo dessas informações que foram passadas para vocês nesse treinamento. Meu muito obrigado e até a próxima.